novo ano, tudo bem? A gente viu esse bimestre o conteúdo da Revolução Francesa e eu vou fazer agora um apanhado geral com vocês, tá bem? A Revolução Francesa ela aconteceu sob o reinado do Luís XVI. Quando o Luís XVI reinava na França, ele reinava sob um governo absolutista. A gente já viu em sala, né, o que significa um governo absolutista. Significa que o rei tem todo o poder, né, para tomar todas as decisões. A decisão final sempre é do rei. Então, era nesse contexto que vivia a França lá de 1789. A França era dividida em 3 estados, sendo o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o restante da população, né? Camponeses, pequenos burgueses, tá? Todo o restante da população era do terceiro estado. O que estava gerando descontentamento, né? Era o terceiro estado responsável por sustentar todo o primeiro e todo o segundo estado. Eles pagavam altos impostos, altas taxas, grande parte da produção agrícola deles, né, ia também para o primeiro e para o segundo estado. Isso gerava uma grande disparidade social na França, porque enquanto o primeiro e o segundo estado viviam na riqueza, né, tinham de tudo, tinham as melhores roupas, tinham acesso à cultura, tinham a melhor alimentação, a maior parte da população vivia em situação de miséria. Então, o terceiro estado decidiu, né, que isso já não poderia mais continuar desse jeito. O que eles fizeram? Eles organizaram a Assembleia Geral, que seria, então, né, para discutir a situação da França e pensar em uma maneira de que, né, essa situação se invertesse. Só que o rei se nega. O rei diz, não, tá muito bom assim. Eu quero que continue assim. E ele dissolve essa Assembleia Geral. Só que o povo do terceiro estado estava realmente muito desgostoso com o que estava acontecendo. Então, eles disseram assim, não, senhor rei, não primeiro estado e não segundo estado. Agora chegou no limite. Agora a gente quer mudança. E eles partiram então para o processo revolucionário, né? Que a gente conhece hoje como Revolução Francesa. O grande marco da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, lá em julho de 1789. Esse marco é importante porque a Bastilha ela era na época um dos grandes pontos, né, um dos grandes centros do poder absolutista. A Bastilha ela originalmente foi criada para ser um pórtico gigante de entrada para a cidade. Só que naquela época ela era usada como prisão. Então daí a importância, né, do terceiro estado ter tomado a Bastilha. Então, passada, né, esse primeiro estopor da Revolução Francesa, os saques, a tomada da Bastilha, o terceiro estado começou a se organizar, né, e criar, então, medidas para garantir mais igualdade ao seu povo. A gente tem, então, a formação da Assembleia Nacional Constituinte e dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, a gente tem 3 marcos bem importantes. O primeiro, de 1789, que é a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790, a Constituição Civil do Clero. Aqui, os bens do clero são confiscados, tá? O clero já não tem mais as regalias de ter terras em seu nome. Os bens do clero são confiscados. Em 1791, então, a nova Constituição. A nova Constituição vem embasada
naquele conceito do iluminismo que a gente estudou em sala, da divisão dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário, tá? Voto censitário e uma monarquia constitucional, tá? A Revolução Francesa, né, conforme ela foi se desenvolvendo, o terceiro estado ele acabou se subdividindo, porque, obviamente, nem todos do terceiro estado queriam a mesma coisa, né? Eram muitas pessoas envolvidas. E a gente pode separar em três grandes grupos o terceiro estado, né? Em três grandes partidos. O Partido dos Jacobinos, que era o partido de extrema esquerda. Esse partido aqui era o partido mais radical. Eles queriam realmente o fim da monarquia, né? Que não existisse nenhum tipo de monarquia na França e a instalação de uma república. Nós temos o partido de centro, assim, né? Que a gente chama de planície ou de pântano, que eles dialogavam tanto com a esquerda quanto com a direita, né? Dependendo das propostas, eles analisavam e viam o que encaixava melhor para eles. E já mais pro lado da direita, a gente tinha os girondinos, que eram compostos pela alta burguesia, em sua maioria. Os girondinos, eles já não queriam, assim, o extermínio da monarquia. Eles defendiam que a monarquia poderia continuar na França, mas de modo constitucional. Em 1792 a gente tem a Convenção Nacional, onde a França então é declarada como república e não mais monarquia, tá? Nesse período já a monarquia, Luís XVI, Maria Antonieta, que era sua esposa, a família real, enfim, estava aprisionada, tá? Eles já tinham tido a liberdade deles cassada, eles eram mantidos como prisioneiros do novo regime. Em 1793, a gente tem um período dentro da Revolução Francesa conhecido como período do terror. Por que período do terror? Porque o principal líder da Revolução Francesa, Robespierre, deu uma enlouquecida mesmo. Ele começou a guilhotinar todo mundo que ele julgava traidor do novo regime francês. E surgiu então uma perseguição, né, às pessoas que eram contrárias à nova ordem vigente na França. Essas pessoas eram julgadas e condenadas à guilhotina. Tá? A guilhotina foi justamente aquele instrumento que foi criado para uma morte rápida e eficaz, né? Uma morte violenta, mas mais rápida, né? Uma morte criada para os nobres. E o Robespierre começou a guilhotinar à torta direito. Torta direito. É traidor, guilhotina nele, guilhotina nele, guilhotina nele. O Luís XVI, nesse mesmo ano, foi julgado, então, né? E foi considerado traidor. E foi executado. A esposa dele, Maria Antonieta, também, tá? Logo depois, os jacobinos, né, aquele partido de esquerda que estava como principal partido dominante lá na Revolução Francesa, que estavam com poder, dissolveu a Assembleia Nacional. E a partir disso começaram a aprovar diversas medidas sociais que realmente beneficiaram o povo. Uma delas, bem importante, é o ensino público. Tá? Então, toda a população passou a ter direito ao ensino público. Outro dado importante da Revolução Francesa é que em 1794, um ano depois, né, desse período do terror organizado por Robespierre, o próprio Robespierre é condenado por traição e executado na guilhotina. Esse é um dado bem importante, assim, para a gente perceber como as revoluções elas ocasionam muitas reviravoltas políticas, né? Nesse caso, um dos principais caras que arquitetou toda essa revolução acabou sendo julgado, né, pelo partido
que estava no poder na época e executado por traição. Dando sequência aos acontecimentos, então, a gente tem o período do Diretório. Esse período ele é caracterizado principalmente pela tomada de poder do partido dos girondinos. Lembra que eu falei que os girondinos eles eram um partido mais de direita, que não queria assim que a monarquia fosse extinguida, né? Em 1795, então, eles aprovam uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela traz modificações no que estava acontecendo e tal. E o principal dela foi que eles criaram 2 conselhos. O Conselho dos 500, que era o conselho que elaborava leis, e essas leis elas eram julgadas então pelo Conselho dos Anciãos. Tá? Esses anciãos eles pegavam as leis que vinham lá do Conselho dos 500 e, com base nos seus estudos, nas suas opiniões políticas, decidiam se aprovavam ou não essas leis. Em 1799, vai acontecer um golpe de Estado lá na França, conhecido como 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário é um golpe que foi organizado, então, juntamente com os girondinos, e ele é de cunho militar, né? Ele foi liderado pelo Napoleão Bonaparte, né? E os militares, então, voltam a tomar o poder na França. Então, a gente tem o consulado, né? O consulado, o primeiro cônsul da França foi Napoleão Bonaparte. Durante esse período, de consulado, foi reestabelecida a monarquia na França, em 1804. O primeiro imperador, dessa nova monarquia é o Napoleão Bonaparte. Durante o período em que ele foi cônsul da França e imperador, ele foi um imperador que sempre buscou ampliar os territórios da França, sempre ocorreu em invasões de outros territórios, ele tinha muito essa característica expansionista. Ele também, uma coisa importante, é que ele manteve as conquistas sociais da Revolução Francesa, que foram muito importantes para o povo. Só que ele acabou suprimindo direitos políticos que também haviam sido conquistados. Então, algumas coisas do período revolucionário foram mantidas, outras, com a retomada da monarquia, acabaram sendo retiradas. Em 1813, ele sofreu uma derrota em batalha e foi substituído por Luís XVIII, tá, gente? Então, esse foi um resumo da aula do nosso conteúdo sobre Revolução Francesa. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, podem me perguntar, podem mandar mensagem. Sempre estive aberta aos questionamentos de vocês. Meu WhatsApp está ali, todos vocês têm acesso. Me perguntem, estou sempre por aqui, tá bem? O importante, assim, de frisar da Revolução Francesa é que foi um acontecimento que foi importante não só para a França, mas sim para o mundo todo. Muitas revoluções ou tentativas de revoluções vieram a partir desse exemplo da Revolução Francesa, que foi realmente um grande marco do povo, de pessoas simples, se unindo, se organizando para derrubar algo que eles julgavam injusto dentro do contexto social em que eles viviam. Tá certo? Um grande beijo para vocês!